mais um episódio do Dedo Invisível. A nossa convidada de hoje é natural de Lisboa, navega entre a ribalta e os bastidores, como soprano, apresentou-se nos domínios do recital e da ópera em teatros e auditórios por todo o país, demonstrando uma versatilidade enorme. É fundadora, produtora e diretora artística da Ópera do Castelo, que é uma estrutura que aposta na ópera do presente e do futuro, em histórias e formatos do nosso mundo atual, e é aqui que cria, em 2020, no meio de uma pandemia, o Festival de Ópera Opera Fest Lisboa, que tem vindo a cruzar tradição e vanguarda, propondo a um público diverso, novos olhares e cruzamentos disciplinares a partir da matéria operática. Olá, Catarina Molder. Olá, Miguel. Bem-vinda ao Muito obrigada nosso por este convite. Dedo Invisível. Obrigado eu por te ter aqui. Fico mesmo muito contente que tu estejas cá. Eu tenho tentado trazer diversos olhares para isto que é construir cultura e construir arte em Portugal. E como estávamos a falar há pouquinho, de olhar um bocadinho para a outra parte do iceberg que não é visível e quem é que a faz, quem é que a pensa e quem é que a cria. Tu, na verdade, trazes esta dicotomia. Tu és as duas coisas ao mesmo tempo. És ribalta e és bastidores ao mesmo tempo. E isso é engraçado. E essa é a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Como é que se navega entre a ribalta e os bastidores? Como é que... quem é que surgiu primeiro? Foi a Catarina Ribalta, de palco, ou a Catarina de bastidores? Olha, que interessante, nunca me tinham feito essa pergunta, Miguel. E agora que estavas a dizer, eu estava a pensar que percentagem minha que é da ribalta e que percentagem é do... E quem diz da ribalta diz, porque é assim, o ser o cantor e o apresentar-se em público, há todo um trabalho para trás, que pode não ser o trabalho de preparação do espetáculo, de produção, de financiamento, etc, porque isso é produção pura e dura, mas é a preparação do próprio cantor enquanto intérprete de personagens que não apenas ele tem que cantar, mas tem que interpretar. E depois toda a fase de ensaios, porque no fundo não é por acaso que a ópera é a arte performativa mais dispendiosa, é porque ela tem toda uma preparação de ensaios, como no teatro, como na dança, mas depois com toda a componente musical, e já nós estamos depois a falar nos agrupamentos. Mas então eu diria que a ponta do iceberg de preparação, seja do que for, e de trabalho árduo, são para aí uns 80%. E o resto, 20% de ribalta. É um bocado como o iceberg, que a ponta... Exato. O que está para baixo é a grande estrutura que sustenta aquela ponta do iceberg lá em cima. Eu acho no fundo, se uma pessoa olhar para trás, uma pessoa, quando nós somos muito pequeninos, nós começamos logo a dar sinais de coisas que nos dão particular prazer porque fazem o fruto das nossas brincadeiras. E a verdade é que eu gostava de fingir que montava espetáculos, mas depois adorava fingir que trabalhava com números, que atendia ao telefone, que estava sempre a fazer contas, que entendia clientes e estava sempre desejosa de vender tudo e mais alguma coisa. Eu vendia as coisas dos meus pais e eles próprios. E, portanto, é assim, eu chegavam às férias e eu só me apetecia fazer coisas que tinham a ver com trabalho também. Até porque tinha a liberdade. Nós na escola estamos condicionados por toda uma calendarização escolar de provas e de tarefas que temos realizado num dado momento. Nas férias nós somos senhores do nosso tempo. E se quisermos também podemos trabalhar. Mas ninguém nos vai dizer o que é que uma pessoa faz. Portanto, é o prazer e o trabalho nem se podem... O trabalho, fazer sem estar só na brincadeira. Portanto, eu acho que muito cedo comecei a misturar as duas, se calhar estas valências de criar paradigmas, de produzir e depois de os apresentar perante um público. Depois, eu também, aos 17 anos, comecei a ter aulas de canto, eu tocava piano, comecei a ter aulas de canto e comecei a enverdar um bocadinho mais por esta coisa que é ser um cantor de ópera, um ser que se exprime com o corpo todo, não é só com a voz. O lado que me atrai no cantor de ópera é o lado da ator ao serviço de uma personagem que é vocal e que é física. E, portanto, eu, se calhar, ainda veio um bocadinho o lado da performance antes, mas depois rapidamente as coisas foram-se alimentando. E, de facto, mesmo eu ainda na escola, eu já estava a organizar concertos. Eu lembro-me que aos 19 anos, estava para aí no segundo ano da Escola Superior de Música de Lisboa, em canto, e organizei um concerto de homenagem ao Lopes Graça, ao Fernando Lopes Graça, quando ele ainda era vivo. E depois, muito rapidamente, eu achei que não era o género... Aliás, eu sempre senti uma grande afinidade com atores, com bailarinos, no sentido deles serem senhores do seu destino, entre aspas, que uma pessoa nunca é, não é? Claro. Mas ao menos faz qualquer coisa para ser um bocadinho mais. No sentido empreendedor, no sentido de criarem suas estruturas, de trabalharem sobre coisas que têm a ver com a nossa vida e com a nossa postura perante a vida, de uma forma independente, não estar
porque nos formam muito a nível da escola da música clássica e da ópera, é um meio muito conservador. E é certo que o cantor lírico, de facto, tem uma exigência gigante com a voz. Se ele der conta do recado da voz, já cumpriu completamente a sua Uhum. missão. Mas há pessoas que têm outra forma de estar e que precisam de ser proativas na construção dos seus próprios projetos. E, de facto, a ideia do cantor lírico está à espera que o convide é esta ideia que nos passam na escola. Uhum. Não, tu tens de cantar muito bem, depois vão-te convidar. Então, e se não convidarem? Que acaba por Então, e ter se a eu ver quiser com o fazer outras tradicionalismo da coisas? própria ópera também já vir Exatamente. daí, não é? Os próprios atores criam os seus próprios paradigmas, para já Uhum. porque nós podemos ter uma vontade e uma visão artística que é muito nossa. E há personalidades tão fortes e que sabem e que querem construir o seu caminho, que até não são o tipo de atores ou o tipo de personalidades artísticas que são convidados, não é? Uhum. Porque quando as pessoas são convidadas para realizar um projeto artístico de alguém que tem uma visão. Ora, se ele encontra muitas visões fortes, o mais provável é pensar, não, ela tem a sua própria visão, eu tenho a minha, não Uhum. vai haver aqui um choque de egos artísticos e, portanto, essas coisas acabam por ter esse caminho. Uhum. Tem sido, mesmo a pesquisa que eu fiz e o que tu estás a dizer acaba por vir confirmar isso, que é, há uma nítida motivação do se ninguém faz, estou cá eu para fazer. Sim. De uma necessidade De de ir ao encontro de tapar um necessidades buraco que também, nós. sem dúvida. Isto acaba por justificar, por exemplo, a Ópera do Castelo, acaba por justificar o Opera Fest, que nós Sem já falamos um dúvida. bocadinho Vem daqui, tudo ao mas encontro tem a de. ver com estas ganas de fazer o que ainda não está feito, não é? Exatamente, é mesmo ganas, é uma palavra mesmo boa, porque é uma palavra que vem com víscera, que vem com Uhum. vontade. A vontade é uma coisa muito importante. O público, as pessoas sentem sempre quando há uma vontade por trás, não é? Nós somos muito dirigidos pela vontade de chegar a qualquer coisa, de criar algo. E, de facto, uma coisa é certa, desde que comecei a entrar no mundo clássico e, em particular, também no campo lírico, depois que foi uma paixão, porque a ópera primeiro estranha-se e depois entranha-se, Uhum. como todas as grandes paixões. Uma pessoa, o que é isto? E às vezes até uma pessoa não gosta e de repente começa a Uhum. adorar. E não é só com as coisas, é com as pessoas. Às vezes grandes amores começam com grandes lutas. Exatamente. Mas então, desde logo que eu sentia, "Ei, meu Deus, isto não é um meio para mim, mas porquê é que eu não fui para fadista ou não fui para a música ligeira? Meu Deus, isto é tão fechado. E depois um público tão envelhecido que eu adoro, mas nitidamente é uma arte performativa que não se reinventa, ou que eu sentia que não se reinventava Uhum. e que precisava de criar e de chegar a novos paradigmas para comunicar com novos públicos. E de facto é verdade, a ópera está em perigo global de se tornar uma peça de museológica, porque o grande público quer ir ver óperas que têm 100 anos. Uhum. Porque a renovação de repertório é ultra lenta, continua a ser ultra lenta. Imagina que no universo cinematográfico havia, sei lá, a nível mundial, umas 10 estreias. 10 Exato. filmes por ano, era Uhum. trágico, quer dizer que o cinema tinha acabado, não é? Ou mesmo a nível do teatro, é certo que a nível das produções de textos dramatúrgicos há uma tendência muito global agora para toda a gente é o maior dramaturgo do mundo. Andam tudo a escrever muito sobre as suas vidas e Uhum. muitas vezes também podiam fazer grandes textos que Uhum. os novos públicos também precisam de ter esse contacto com o repertório de um passado recente, de há 2 ou 3 anos ou até há menos, e há coisas incríveis. Eu não estou a dizer com isto que não haja coisas interessantes, mas também é muito bom olhar para um repertório de uma forma global e não Uhum. ter medo de o abordar. E portanto eu senti, meu Deus, é preciso comunicar com novos públicos, meu Deus, a ópera. E depois não é só isso. A verdade é que a ópera que nos vendem, que só se pode fazer, é a ópera de grande formato. Ora, para fazer ópera de grande formato, tens não só que ter muito dinheiro, porque tens, mesmo que tenhas Uhum. uma orquestra e um coro, tens de ter um recinto enorme para o apresentar. Não é por acaso que os teatros de ópera são os maiores templos Uhum. de artes performativas do mundo, porque eles foram sendo construídos à escala dos corpos artísticos que Claro. precisavam de Uhum. albergar. E tu vês, pronto, nem todos. O Met, o Metropolitan de Nova Iorque, é a casa maior do mundo, tem 4.800 lugares, mas já viste, é quase de um tamanho de um coliseu, Uhum. só com uma acústica extraordinária. Portanto, sei lá, por exemplo, a Ópera de Paris também tem a Opéra de Bastille, se não me engano, são 2.500. O nosso São Carlos é mais pequeno, é um teatro de médias dimensões, tem 700 lugares. Mesmo assim, os teatros à italiana, esses grandes templos de ópera, de facto, a ópera movia sempre muito público, também porque era muito caro Uhum. e, portanto, cada récita tem que ser capitalizada. De facto, essa vontade de levar a ópera a outros públicos e em novos formatos, logo desde muito cedo começou essa sementinha e depois eu acabei por criar a minha estrutura independente. A Ópera de Castelo, de facto, é uma estrutura de ópera independente, é a maior estrutura de ópera independente, maior, quer dizer, somos 2 ou 3 pessoas, mas a escala do nosso trabalho, de facto, começa a ser e Uhum. ganha um novo fôlego com a Ópera Fest, sem dúvida que depois já lá iremos, mas veio desta vontade de querer comunicar com novos públicos a paixão da ópera e o bem que ela me tinha feito também a mim. Uhum. E
Eu queria-te perguntar aqui em três aspectos esta ideia da descodificação da ópera, ou pelo menos do retirar a ópera do pedestal, não retirar, porque ela também merece estar naquele pedestal, mas ampliar a ópera a outras perspectivas e daí, naturalmente, a outros públicos. Uhum. Já que passas por aí, começamos pelos públicos, que na verdade é um problema transversal à cultura, a ideia de formação de público, como é que nós conseguimos uh, combater estereótipos, como é que conseguimos aproximar os projetos das pessoas de forma a que todas as barreiras que são colocadas entre aquilo que se oferece em termos de arte e cultura e aquilo que o público tem, sejam barreiras financeiras, sejam geográficas, sejam, no caso da ópera, ainda se acrescenta mais uma que é todo, toda uma construção na cabeça das pessoas que a ópera não é para elas. Este é provavelmente o maior desafio de todos. Como é que tu consegues, ou como é que tu tens tentado, Uhum. fazer essa desconstrução do elitismo, da ideia de estar datado aquele projeto à Uhum. cabeça do público à partida? Como é que tu convences pessoas que acham à partida que não vão gostar do que vão ver, independentemente daquilo que lhes seja apresentado? É verdade, eu quando criei o Super Diva, uma dos chavões que eu escrevi na apresentação da série, que era a série para fazer-se apaixonar da ópera, mesmo aqueles que acham que odeiam ópera, mas nunca foram. Que é normal. Uhum. Porque há certas coisas que de facto uma pessoa não se sente aquela coisa. A ópera é tremendamente artificial, não é? As pessoas morrem, matam-se, amam-se a cantar. E, no entanto, essa artificialidade é orgânica, Uhum. porque ela vive muito do nosso pensamento interior. Nós estamos sempre em loop a pensar as mesmas coisas. Eu devia ter feito isto, eu devia ter feito isto. Eu detesto aquele homem, ou detesto aquela gaja, Uhum. ou odeio esta situação. Pá, nunca mais saímos da cepa torta. Epá, estou sem dinheiro. Oh meu Deus, como é que eu vou arranjar? Ou seja, é em loop. Quando amamos alguém, o pensamento que vem, eu amo-a tanto. Ai, o Uhum. cheiro dela, o cheiro dele, ou... são coisas que nos estão sempre a vir à cabeça. E, curiosamente, a forma como a ópera é construída, até a nível dramatúrgico, as áreas geralmente são momentos de paragem em que o personagem ou pensa no seu amor ou pensa na tragédia que lhe aconteceu. São momentos de reflexão Uhum. interior. Têm completamente a ver com a nossa psique, com a forma como o nosso pensamento se organiza internamente. No entanto, de facto, essa artificialidade acaba por transportar, e o facto de ser com uma voz de carne e osso, que não tem eletricidade, que Uhum. não deixa de ser sempre de cair o queixo a primeira vez que uma pessoa vai a um teatro e ouve os Uhum. cantores de ópera. Então, se eles forem grandes atores e se Uhum. tivermos uma ótima produção, é uma experiência avassaladora. Mesmo para uma pessoa que pode ir de coração um bocado fechado, é irresistível. Uhum. É porque entra-nos por nós adentro. É uma experiência física, é uma experiência, não é na tola, é no Uhum. corpo, porque a verdade é que Mas, a acústica abraça-te, o uhum. som Mas aí abraça-te. está o paradoxo, não é? Que é, para teres uma experiência avassaladora, tens que aumentar também a escala. Sem, Como é que tu jogas com sem estas duas dúvida. coisas, não é? É verdade, os teatros. É assim, a ópera nasceu em 1600 e era uma obra, era uma tentativa de voltar a pegar na tragédia grega, Uhum. feita por a elite mais extraordinária de pensadores, cientistas que em Florença criaram a chamada Camerata Uhum. Fiorentina e criaram este género que seguia muito a palavra, para seguir a história, para haver uma Uhum. narrativa que é musicada, que depois foi crescendo e passou deste grupo de alta Uhum. intelectualidade para a corte, porque o rei começou a ver que aquilo era ótimo para entreter a sua corte e para festejar efemérides Uhum. importantes, e rapidamente os empresários começaram a ver, espera isto tem que vir para fazer para o povo para nós potenciarmos a venda de bilhetes e porque as pessoas precisam de se divertir e de ver beleza ao mesmo tempo. Uhum. E, portanto, no século XIX, o grande divertimento da época era a ópera. Uhum. Portanto, os lugares mais baratos eram, curiosamente, da plateia, que eram em pé,
Depois, à medida que se iam sentando, as pessoas, os bilhetes eram mais caros. Hoje em dia é ao contrário, os os lugares Exato. na plateia, que Uhum. são os da suposta elite, os lugares onde eu gosto mais de ficar são os lá em cima, que são do pessoal que não tem dinheiro, mas que Uhum. adora a ópera, que geralmente é o público sempre mais interessante. E, portanto, a ópera já passou por fases de ser de uma grande popularidade. E depois, outra vez, no século XX, com o nascimento do cinema, com tantas outras coisas, ela foi-se afastando do público e, principalmente, começou a ficar muito conceptual. Perdeu Uhum. aquela relação de uma história que é contada com uma música que chega às pessoas. Não tem que ser uma música fácil, às vezes não tem que ser fácil, mas tem que provocar emoção. Uhum. Como a arte não é uma teoria. Eu às vezes vejo teorias fantásticas nas artes visuais, nas artes Uhum. do palco. Eu depois vou ver o espetáculo e digo: onde é que está a teoria? Eu queria ver um espetáculo. Porque a Uhum. arte é para se fruir e para se sentir também. Não Exato. é só para conceptualizar. Como é que eu atraio os públicos? De várias maneiras. Então, acabei por criar um formato televisivo que se chamava Super Diva Ópera para Todos, que Uhum. criei com 3 temporadas na RTP2, recebemos logo um prémio para o melhor programa televisivo em 2012, quando surgiu. E o que é que eu fazia nessa série? Portanto, cada episódio debruçava sobre uma grande ópera. Uhum. Dava pistas de leitura, para as pessoas entrarem no mundo da ópera. Desde logo com um resumo desde logo eu levava um bocado o público já para settings, para cenários que tinham a ver com a história das próprias óperas, Uhum. contava a história dramatizando-a com animação, convidava pessoas que adoravam ópera para partilhar um bocadinho porque é que gostavam de ópera e Uhum. como é que elas viam aquela ópera e aquela história. Fazia, por exemplo, áreas emblemáticas dessa ópera fora do contexto, com dramaturgias mais ligadas ao mundo de hoje. Claro, mostrava também excertos da ópera e depois uma das rubricas que tinha mais sucesso e que eu acho que conquistou muitas pessoas para a ópera eram as misturas líricas. É que eu Uhum. desafiava bandas de todos os quadrantes, pop, eletrónica, hip hop, jazz, até fado, Uhum. a fazerem versões das óperas das áreas mais emblemáticas. Então eu arranquei a Super Diva, nada mais nada menos, com os clãs a fazerem a Habanera, que Uhum. arrasou logo. Mas depois tive tipo os Amor e Electra a fazerem Puccini, Uhum. tive o Valete a fazer também o Barbeiro de Sevilha, tive o Carlão a fazer também uma das áreas do George Gershwin, portanto, tive o Pedro Moutinho a fazer a área do Cavara Doce e ficou linda de morrer, a Carminha a fazer a área da Butterfly. Uhum. Portanto, tudo isso mostra como a música, seja ela qual for, toda ela se pode cruzar. O talento todo ele se pode cruzar. E às vezes é. Outra forma como ele veio, por exemplo, como eu criei novos públicos, foi apresentando ópera em sítios menos habituais, fora do Uhum. teatro, com formatos mais pequenos, com formatos de proximidade, ou na discoteca. Por exemplo, cheguei a fazer óperas no Lux, ópera Uhum. na rua. Tinha um ciclo na moraria em que levávamos a ópera, portanto, o pessoal que era Uhum. fanático do fado, de repente começou: pá, isto a ópera não é para Uhum. brincar, porque é assim quem admira canto e os Sim. fadistas. Aquilo Uhum. é bravura vocal, não é? Claro. Portanto, se for preciso, apreciam desde que seja voz. Qualquer voz é. Uhum. Os parâmetros são parecidos. Claro. E portanto tem sido muito bonito. Pois sempre fiz encomendas a novos compositores, porque estou sempre muito curiosa em relação ao que está a ser feito e às ideias, porque eu tenho uma admiração sem fim pelos criadores da ópera e da Uhum. música, não é? Que são os que sentem e que veem a música antes dela ser materializada, que eu acho isso pura magia. Mas pronto, tem sido assim, dessa Uhum. forma muito cruzada, que cruza o audiovisual, cruza os pequenos formatos e pronto. E no que diz respeito a público mais juvenil, mais jovem, mais adolescente, eh, se calhar também pode estar aí um caminho Sem dúvida, e para. também teve, olha, já agora estava-me a esquecer, que eu entre 2005 e 2010 fui convidada pela Gulbenkian para fazer um serviço educativo na área da música, que era o Descobrir a Música na Uhum. Gulbenkian. Eu fiz várias óperas na Gulbenkian e fiz muitas oficinas também. E nessa altura, como eu tinha os meus filhos pequenos, fiz ciclos de recitais de canto para crianças, o universo da infância, as brincadeiras líricas que brincavam com os clichês da ópera e que Uhum. ao mesmo tempo também introduziam os mais novos à canção erudita. Inclusivamente fiz um livro com uma ilustradora maravilhosa que se chama Danuta Wojciechowska, Uhum. e que fizemos os grandes clássicos da canção erudita, desde o Schubert ou as canções de embaladas, caixinhas de música que não sabíamos que Uhum. eram do Sim, Brahms, sim, sim. Uhum. mas eram em versões portuguesas para os miúdos também poderem cantar. E Uhum. na altura até editei um livro que se chamava precisamente Vamos Cantar os Clássicos. Depois também fiz, por exemplo, um espetáculo que se chamava A Bruxa Cati, que era em torno da música eletrónica, de uma bruxa que fazia feitiço e que depois que tinha o poder da voz, porque também a voz é Uhum. quase uma espécie de feitiço. Portanto, houve uma altura que de facto eu tive eu própria muito empenhada em trabalhar os novos públicos, mesmo novos pequeninos, e Uhum. agora no Opera Fest não conseguimos logo arrancar com o público do futuro,
porque quando estás a fazer um ciclo para crianças, tu tens que baixar o valor dos bilhetes, tu não podes pôr, Claro. e alguém tem que financiar a produção. Portanto, só no terceiro ano é que eu consegui arrancar, e desde então, no primeiro ano fizemos o Jeremias Fischer, que é uma ópera maravilhosa também com Uhum. crianças. No segundo ano fizemos a Flauta Mágica, que fomos parar ao grande auditório da Gulbenkian, porque lá está, e depois vamos falar de stresses, choveu. Uhum. E este ano voltamos a ter um conto-ópera no Opera Fest, mas já lá vamos também lindo, chamado o Pulgarzinho. Portanto, é muito importante. Eu acho que temos de trabalhar um público em rede. Uhum. Eu não sou contra o nicho, porque eu não sou contra nada. Eu acho que há lugar para tudo. Como eu costumo dizer, há mercado para tudo Uhum. e há necessidade para tudo. E quanto mais variado, melhor para todos. Mas eu não gosto de trabalhar nem só para um público da música contemporânea, nem só para o público que só gosta de artes performativas ultra radicais, nem só para os que só consomem os grandes clássicos. Eu gosto de trabalhar em rede, eu gosto de surpreender os públicos que não estão com vontade nenhuma de ir ver a ópera contemporânea, mas eu logo os convenço, ou porque a história de repente pode ficar interessante, porque eu acho que há sempre um gancho, uma pessoa consegue Uhum. sempre encontrar um ponto de ligação com o público se uma pessoa estiver atenta e se quiser mesmo Uhum. chegar a ele. Estavas a falar do Opera Fest. A tua ideia de chegar a novos públicos vai desde a comunicação à programação, à É produção, à tudo. escolha do espaço. É uma coisa que é transversal. É. Como é que este ano vem aí um Oktoberfest novo, em agosto, certo? Certo, é sempre em Uh, agosto e setembro, o princípio da. Que é. Ai, desculpa, estou-te a interromper, eu já não, falo. não, como é que este ano vais continuar essa luta? Como é que esta ideia de aproximação se mantém? O que é que há de novidade nesse ano neste aspecto? Como é Uhum. que a coisa está montada para que, por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir e que a probabilidade é grande de ter um estereótipo em relação à ópera, como é que pensa, ok, eu sei que à partida eu acho que isto não é para mim, mas deixa lá experimentar porque há alguém a fazer um esforço para haver uma aproximação. É assim, nós, logo desde o início, nos 2 primeiros anos, porque nós nascemos no início da pandemia, em 2020. Uhum. Aliás, eu achei, porque eu já estava, o Opera Fest já estava, foi uma gestação que durou 5 anos, ainda mais que os elefantes. Foi muito tempo. Não é fácil para uma mulher, para uma cantora, porque há muito preconceito, é cantora, ai meu Uhum. Deus, agora quer organizar, como é que ela vai conseguir fazer isto? E depois também mulher, porque a verdade é que o mundo da ópera é um mundo dirigido por homens, a maior parte. E pronto, há sempre interesses, há Uhum. sempre. E a verdade é que eu também sempre, como eu costumo dizer, eu sou um lobo solitário. Eu caço sozinha. Não quer dizer que eu depois não esteja com uma equipe enorme, mas Uhum. acabo por ter muita margem de manobra às vezes, porque também vou à luta um bocadinho sozinha. A verdade é Uhum. essa. E acabei por avançar portanto, nestes 2 primeiros anos, com plateias cortadas a 50%, mesmo assim, e ainda não tinha criado também o público do futuro, mesmo assim tivemos muitos turistas já agora para falar da tipologia de público, Uhum. mas a partir do terceiro ano nós começámos a ser estudados inclusivamente por alunos do doutoramento da Universidade Nova de Lisboa, do curso de Musicologia, que estudam os públicos da ópera. E de facto começaram a constatar que nós conseguíamos resultados na captação de novos públicos que contrariavam completamente a tendência global a nível mundial. E Uhum. somos considerados já, porque também temos tido um bom impacto da crítica internacional, um dos festivais mais fora da caixa a nível europeu, precisamente pelo cruzamento da programação com os públicos. E pelo facto de já termos fidelizado também jovens. Nós Uhum. temos jovens que vêm a todas as óperas, que vêm Uhum. aos grandes clássicos, porque a verdade é que muita malta de cinema, a malta de cinema é muito curiosa. Eu não estou a dizer que a do teatro não seja, mas das artes performativas há um preconceito maior em relação à ópera. Era Uh, outra das Há perguntas um que eu te grande queria preconceito, eu fazer. tenho sentido, tipo, até diretores que eu não vos vou dizer o nome, tipo, Uhum. agora já não, jamais seriam capazes de dizer isso, porque depois há os chavões da inclusividade, e portanto tu não Uhum. podes dizer, não, 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 ópera nós não programamos isso. Tipo, Uhum. até podia dizer, olha, de facto tenho um certo preconceito, mas mando Mas, lá umas propostas para mas isso ver. é verbalizado. Na verdade, tinha, na reflexão que fiz, era um bocadinho diferente, mas dentro dessa lógica que é, hum, cada vez mais as fronteiras entre o que é teatro, o que é revista, o que é musical, o que é ópera, podem estar diluídas na cabeça de um criador que queira puxar um bocadinho um código de um ou um código do Sim, outro. sem Mas eu dúvida. vejo pouco no que diz respeito à ópera. Vejo É poucas verdade. pessoas fora do ambiente da ópera a pensarem, deixa-me inspirar aqui, o que é que eu posso trazer daqui para... E é nesse sentido que eu acho que a ópera fica muito isolada nos E fica, criadores de sabes ópera. porquê também? Porque assim,
tu vais arriscar 70.000 euros, 80.000 euros com alguém que não percebe nada e te vai ensinar uma ópera. Estás a Uhum. perceber? É tudo uma questão também financeira. Sim. Porque é assim, tu uma peça de teatro pegas em 2 atores, Uhum. montas uma peça de teatro. Uhum. Tu queres fazer uma ópera. Então se for uma grande ópera de repertório, o mais provável é não teres dinheiro para Uhum. fazer. Por exemplo, eu só agora, na 5ª edição do Opera Fest, e porque vamos arrancar num novo recinto que tem capacidade para ter uma grande orquestra e um grande coro, é que vou fazer ópera a sério no tamanho, não quer dizer que eu não tenha estado a fazer ópera a Uhum. sério, mas na versão original. Eu Uhum. tenho feito a Carmen, a Tosca, o Baile de Máscaras, eu tenho feito Uhum. em versões que eu encomendo novas expressões orquestrais. Portanto, em vez de eu Uhum. ter uma orquestra com 50 e tal músicos, eu tenho uma orquestra com 30. Uhum. Em vez de Claro. ter um coro com 60 cantores, tenho um coro com 20. Uhum. Em termos de custo, isto muda tudo. Eu acho uma coisa, e eu tenho combatido, porque parece que há uma espécie, no mundo da ópera, há uma espécie de estirpe de encenadores de ópera e que a maior parte deles, a linguagem, de facto não me agrada nada. Porque às vezes até parece, epá, mas estes gajos não vão ao cinema, não vão ao teatro e que fazem cada coisa tão horrível que assassinam as peças e de facto sabes que a nível internacional a ópera tem estado a perder público. Uhum. Porque o público que adora a ópera já não lhe apetece ver encenações horrorosas. Uhum. Querem ver. Agora, eu acho que se um artista, e nesse aspecto no Opera Fest eu tenho dado oportunidades, eu costumo dizer que sou uma desvirgindadora de encenadores e coreógrafos que Uhum. encenam as suas primeiras óperas connosco. E quase desde o arranque do Opera Fest que assim tem sido. Uhum. Nós temos dado a oportunidade, que também é uma oportunidade para nós, é de ambas as partes, porque eu convido as pessoas porque eu gosto da linguagem teatral delas, Uhum. ou o que elas fazem no palco. E se uma pessoa é um grande profissional de palco, sabe bem montar um espetáculo, pode ter uma linguagem mais vincada ou menos, não Uhum. interessa, vai fazer um bom trabalho. Se tiver a curiosidade, a vontade de experimentar e também um bocado a humildade, porque há muita falsa humildade. Ai, não, eu experimentei. Pois não é assim. As pessoas Uhum. impõem muita coisa. E às vezes, muitas encenações ficam Uhum. aquém porque os encenadores não são mais permeáveis. Uhum. Trazem pouco, por exemplo, aceitam pouco até sugestões dos cantores. Porque assim, um cantor, então se tem muita experiência e se é bom ator, ele já sabe Uhum. muito bem muita coisa que funciona e não. Uhum. Pois claro, pois tudo é uma questão de gosto, mas é muito bom quando se geram equipas onde, para mim, isso é primordial. Para ser um bom espetáculo, para mim, é fundamental também ter uma equipa que tem uma grande cumplicidade e que se pode criar uma cumplicidade em que todos estão mesmo felizes a trabalhar juntos. Acho isso Uhum. tão importante. Não acredito em relações ditatoriais. Uhum. Não acredito jamais na falta de respeito. Tenho tolerância zero. Acho que todos nós temos direito, às vezes, aos nossos maus dias, que nos saltam um bocado a tampa, e também para isso é que existe a palavra desculpa, que não fica nada mal utilizar, Uhum. mas depois, claro que as desculpas evitam-se também, estar sempre a cair na mesma também não vale a pena, mas acho que é muito bom ter Uhum. respeito, porque é o princípio depois de qualquer coisa fantástica que pode crescer, Uhum. porque para haver estes momentos incríveis que às vezes lá raramente Uhum. acontecem, são momentos de grande confiança, de grande abertura, em que as pessoas de repente se permitiram fazer, experimentar sem Claro. medo, não é? E quando há Uhum. essas coisas de relações mais intoxicantes, o Uhum. medo está sempre lá e isso passa para o espetáculo. Uhum. E ainda bem que falas em equipa, porque eu fui cavar aqui coisas, fui fazer perguntas, fui ver quem é que costuma estar na tua equipa. E dei um toque à Inês Barroso, que é a tua produtora já Sim, desde a Inês. sempre. E a Inês disse-me aqui duas ou três coisas que eu acho muito interessantes. E uma delas foi o facto de olhares para todas as pessoas da produção como tendo elas também potencial de contribuição em termos da própria direção, da própria opinião artística e da Sim, sim, forma é como verdade. pode contribuir para tudo e com isso integrares muito mais a equipa, não Ah, eu só no peço opinião a toda fazer. a gente. Mas Uhum. opinião de comunicação, porque é assim, como há muito pouca experiência e não há formação em comunicação na área da música clássica, Uhum. quem é que eu vou contratar? Mesmo que seja um bom profissional da comunicação que me vá comunicar óperas, que nunca comunicou, que nem sabe o que é ópera. Ou seja, ele vai Uhum. para guiar aquilo que eu lhe passar, Uhum. mas depois gerar novas ideias, só consegue ter novas ideias e de repente ter um rasgo quem está minimamente não, muito Uhum. dentro da ação, não é? Por causa que, de facto, a maior parte dos gabinetes de marketing dos grandes teatros têm sempre musicólogos e muitas vezes pessoas de comunicação vêm da musicologia. Sim. E eu gostava de muito promover essas ligações. Uhum. E, de facto, há pessoas que naturalmente têm mais jeito para comunicar, têm mais jeito, mas até para vender, para comunicar em termos de Uhum. marketing, e depois, mesmo artisticamente, claro que depois uma pessoa tem mais afinidade com outras pessoas
Mas, de Uhum. facto, qualquer opinião eu estou sempre curiosa, porque a solução pode vir de onde uma pessoa menos espera. Uhum. E tu, se não tiveres abertura para isso, muita coisa na vida uma pessoa vai perder. Exato. Eu não, E há não muita gente que está do lado muita. de trás E que tem que vê imensos coisas que tu não vês, que talentos, está a olhar para o claro, outro lado, que olha claro. para o público numa altura em que muitas vezes não temos tempo de Ou olhar para ele. disponibilidade, eu estou preocupada com como é que eu vou arranjar o financiamento e a outra pessoa está a Uhum. ver qualquer coisa ali que não está. E eu, epá, ainda bem que tu viste isso. Uhum. E portanto, e depois, eu também dou margem de manobra, porque como eu gosto de estar concentrada nas coisas, Uhum. e tenho mais de fazer do que ser polícia ou do que andar, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, desde que as coisas funcionem, a Uhum. não ser que eu depois veja que, por motivo de falta de experiência, ou que a pessoa está a lidar com uma pessoa que devia ter tido um cuidado, ou que devia fazer as coisas de outra maneira, e digo, epá, não podes falar com esta pessoa desta maneira, tem cuidado com isto, ou pronto, é normal, estamos todos a Uhum. aprender, e a Claro. verdade é que eu tenho dado formação, é assim, 30% da minha força de produção são jovens até 25 anos, Uhum. agora já tenho um bocadinho mais, porque já se passaram 5 anos de repente, mas são muito jovens, portanto é Uhum. natural, até os mais velhos, as pessoas dependendo de onde Claro. vêm, então com a ópera tão pouca experiência que eu no fundo estou sempre a formar e de facto também tenho muito orgulho. Olha, uma das questões que tu me vais perguntar é, eu tenho orgulho nunca ninguém ter trabalhado de graça para o Uhum. Opera Fest nem para nada do que eu tenho feito. Uhum. E olha que não é por ter muitos apoios, Uhum. é por uma questão de princípios. O meu princípio é não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Ninguém gosta de trabalhar, nem Uhum. ninguém pode trabalhar sem ser remunerado. E hoje em dia, como tratam os jovens, que são tão qualificados, e quando nós somos jovens, nós temos os sonhos todos do mundo, como dizia Uhum. o Fernando Pessoa, e temos a energia toda do mundo. E é nessa altura que nós também temos ideias tão inovadoras. E eu acho criminoso como muitas instituições que às vezes até têm tão grandes orçamentos e continuam a viver do voluntariado, Concordo muito continuam a contigo. viver dos estágios não remunerados. Isto para mim é criminoso. É Uhum. porque estamos a hipotecar o nosso futuro. É assim são eles que cá ficam. Se andamos a destruir Exatamente. eles que somos nós, Uhum. que fica? É. E portanto, para mim é prioritário trabalhar com jovens e dar-lhes cada vez mais condições dignas e que eles sintam confiança. E por isso eu tanto posso, de repente tenho, e como a Inês estava a dizer, Uhum. eu de repente tenho maquinistas, que não são maquinistas profissionais nesse Uhum. sentido, mas ajudam no backstage, que se for preciso tornam-se atores principais. Uhum. Também por causa da minha necessidade, porque eu sou louca e porque gosto de dar oportunidades às pessoas e porque vejo potencial que Uhum. pode ser aproveitado. E há imenso potencial. Aliás, as pessoas servem para imensas coisas, não Uhum. servem só para uma coisa. Exatamente. E depois também é tão enriquecedor estar no palco, a não ser que eles me digam, não me faças isso, Catarina. Pronto, vai ter. Não, não me faças isso, Catarina. E depois vamos dizer, pá, só tu para me obrigares a fazer isso. Oh, pá, se não queres fazer, eu também não Uhum. quero violar o teu bem-estar. Mas depois as pessoas também se ultrapassam. Isso E também é tão descobrem coisas enriquecedor na novas nelas vida que próprias. uma pessoa pensa, pá, eu nem me atreveria sequer a pensar que Claro, podia fazer isto. claro. E isso Então, é. já que puxaste isso, vamos à parte da pré-produção, as únicas perguntas que tu sabes à partida que vais ter. Então, imagino que este momento extremo de orgulho já está respondido. Será esta parte? Ok. Sim, esses, e acho que tenho orgulho numa coisa desde pequena. Eu sempre fui corajosa e destemida. Uhum. Eu nunca fui capaz de deixar uma pessoa desprotegida, que precisasse da minha ajuda, mesmo que eu partisse a louça toda e fosse contra a autoridade, eu ia. Uhum. Até na escola primária, eu lembro-me. E eu era tipo vítima de bullying, porque tinha os óculos, e então Uhum. eu era a feiosa. Uhum. E toda a gente me chamava feiosa e se eu precisa tiravam-me com coisas e naquela altura tu fazias queixo aos professores, Uhum. ninguém dizia, olha, desenrasca-te. Pá, isso não é nada, Uhum. passa à frente. São situações ou terem pessoas que te manipulavam, colegas que te manipulavam e tu sabias que não podias dizer a ninguém porque Uhum. ninguém ia acreditar. Portanto, eu acho que também a escola é uma escola de vida, porque depois Sim. os miúdos que uma pessoa apanha desde a creche são os que vai apanhar depois no mercado de trabalho e em toda a vida. É Uhum. muito importante estabelecer limites e pôr pessoas que têm que ser postas na ordem. Eu não tenho medo jamais do confronto. Uhum. Eu tenho medo é de evitar o confronto. É muito importante o confronto. As pessoas não podem ter medo. Quando têm um problema para resolver, é resolver logo ali. Partir a loiça toda se for preciso. Uhum. E não devem ter medo disso. Porque uma pessoa na vida também. E depois, eu também tenho orgulho de. Eu tenho sempre medo de errar, mas se errar, paciência, segue em frente, aprende Uhum. com isso. Também tenho orgulho da forma como eu me exponho ao falhanço. Uhum. E tenho orgulho, de facto, da minha coragem, porque a coragem, coração, vem do coração. Uhum. Não deixar que a minha cabeça tome só decisões que depois não são as melhores. Porque a verdade é que a cabeça nos leva Claro. para muitas decisões. As pessoas dizem, e por acaso é engraçado que eu, ao longo do programa de Super Diva, entrevistei muitas pessoas e uma entrevista com o Damásio. Era Uhum. muito interessante que ele falava
de como uma pessoa, todas as decisões que toma, e principalmente as decisões melhores que toma, têm sempre muita emoção. E, no entanto, nós dizemos, ai não, não, tive que tirar a emoção. Há sempre emoções lá por trás, podem ser melhores ou piores, mas há sempre. E outra coisa que eu também utilizo muito é a minha energia negativa. Eu acredito plenamente na energia negativa. Isso é interessante. É porque nós somos feitos de energia positiva e negativa. Se nós estamos Uhum. sempre a anular, eu não estou a dizer estar numa depressão profunda e não me tratar, Uhum. ou não aceitar, eu estou a falar de coisas Mas é aproveitarmos aquilo da que nossa são. rotina. Eu Uhum. acho que nós temos que aproveitar o nosso mal-estar, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa frustração, porque Uhum. ela apareceu por algum motivo. E estar sempre a aprender isso não é bom. Para mim não é bom. Cada Uhum. pessoa depois tem que... Há Claro. pessoas que dizem, Catarina, mas isso é contigo. Se eu deixasse a minha energia negativa, eu não conseguia fazer nada. Uhum. Para cada um depois, porque isto... Claro, nós já é não uma coisa nascemos com mais. livros de instruções, cada um é que sabe o que é melhor para si. Exato. Mas a nossa energia negativa e o medo faz-nos avançar. Uhum. Faz-nos avançar. São nos dias mais angustiados que eu tenho que eu encontro soluções que eu não estava à espera de encontrar. Eu acho que é uma característica de quem eu tenho encontrado neste meio, pessoas que fazem duas coisas que tu falaste aqui que são super importantes. O não ter medo do risco e o abraçarmos Eu tenho sempre medo. Não, o medo do risco no Ou sentido seja, de não tu ter tens medo medo, de mas arriscar. mesmo assim arriscas. Exato, a ideia de seguir Porque em o medo frente. está sempre lá. Porque há uma altura quando tu tens que fazer acontecer qualquer coisa, Epá, vai. tens que ultrapassar isso. Vai, depois logo vês. Arriscar sempre. Sempre. Como dizia o Napoleão, primeiro ataca-se, depois pensa-se. Porque se tu Exatamente. pensas muito, já bloqueaste. Tu já Exatamente. bloqueaste os teus canais de avanço, da Uhum. tua energia para ir embora, vamos fazer. Depois logo se vê. Porque a verdade é que depois quando tu fazes, estão sempre a surgir novos problemas. Exato. É Mas, melhor não- mas já estás. Mas já já, estás no estás caminho. a fazer, portanto vais resolvendo. E é assim, as pessoas às vezes na vida, não é só no trabalho, estão à espera das situações perfeitas para avançar. Elas nunca vão existir. Há sempre Algumas, problemas. muitas vezes. Não é? Para ter filhos, para casar, não, só quando eu puder. Pronto, então olha, se calhar. Porque a verdade é que a vida está-nos sempre a E o pôr pior de tudo é dificuldades. descobrir que a situação perfeita já passou e nós não estamos no meio do Não ruído existe a todo. perfeição, Claro, existe uma imperfeição que uma pessoa tem que apanhar, pronto. Então, em um momento extremo de stress. Momento extremo de stress. Não, eu vou dizer, há tantos momentos de stress, tipo, olha, uma vez antes de cantar a Butterfly, havia lá um penteado, por acaso uma encenação linda que a Olga Roriz fez em 2021, foi logo no segundo ano, e é assim, olha, por falar no risco, eu avançava para o festival e sempre avancei com uma grande dose de risco, porque a verdade é que se chover, ao contrário de um festival de rock, nós temos de cancelar a récita. Isso quer dizer que todo o meu retorno de bilheteira vai-se todo embora, porque eu tenho que devolver o dinheiro às pessoas, está fora de questão eu não fazer isso, porque de facto, não só eu trabalho para atrair o público, como eu quero que ele seja bem servido, como eu gostaria de ser. Portanto, se por alguma razão o espetáculo é cancelado, acabou, devolve-se o bilhete e não há discussão. Ainda no outro dia nós tivemos uma pessoa que não conseguiu ter o bilhete devolvido a tempo e que nos contactou e nós dissemos, não se preocupe, fica já como vale para os próximos espetáculos desta próxima edição. Porque há coisas que não custam nada. Claro. E que fazem toda a diferença, que fazem... a atenção que uma pessoa dá a cada pormenor faz depois um projeto todo. Mas então, desculpa, eu já me perdi. Onde é que nós estávamos? O momento de stress. Pronto, então estávamos na Butterfly. E as minhas meninas do coro faziam uns totiços maravilhosos, todos com imensa laca. Eu não sabia que a laca me provocava tanta tosse. Porque eu, de facto, antes da récita, tinha-me sempre ataques de tosse. E houve uma récita que já estávamos mesmo antes de entrar em cena, porque começa com um coro fora de cena da Butterfly, quando ela aparece pela primeira vez ao Pinkerton. Eu tive um ataque de tosse. Que eu pensei, mas já estava a tossir há meia hora, é assim, a tosse, puxa-te muito a voz, ficas mesmo todo preso. E eu pensei, eu não vou conseguir cantar. E naquele primeiro ato, antes de abrir a boca, cada nota que saiu surpreendeu-me, porque eu achei que eu ia abrir a boca e não ia sair voz nenhuma. Porque o mal-estar com que eu tinha ficado, a sensação de angústia e de estar toda presa, e tu começas logo com uma zona super aguda, que eu pensei, como é que isto vai sair? Eu nem consigo parar de tossir, quanto mais cantar. Pronto, foi um grande stress. Outro stress, também um bocadinho menos stress, mais divertido se calhar, foi... Récita prestes a começar, a luz vem toda abaixo, a eletricidade, tivemos um corte de eletricidade, que no teatro, pronto, é complicado uma pessoa continuar a récita, principalmente se for com um pianista, o pianista toca e desenrasca-se, agora com uma orquestra é mais difícil, mas olha que eu já assisti
uma récita da Salomé do Strauss na Staatsoper em Viena, em Berlim, com o maestro a ter um infarto. Nós vimos o maestro cair para o lado e Uau. a récita foi terminada e às tantas tinhas os músicos, porque é assim, quem tem a partitura geral é só o maestro. Uhum. Cada músico tem só a sua parte. Uhum. Eles todos a dizerem o número de compassos para saberem onde é que estavam para acabar de tocar e fazer a ópera. Bem, eu disse, uau, estes gajos são os heróis. Espetacular. E Isso mesmo é foi incrível. espetacular. Portanto, aqui já são os momentos de stress E agora, coloridos. uma história que nunca contaste a ninguém. Uma história que nunca contei a ninguém, ai meu Deus. Aqui está o exclusivo. É verdade, esta aqui é difícil. Sabendo à partida que este programa não é editado. Não, mas olha que esta apanhaste-me com esta, acho que nem pensei muito. Agora que eu não contei a ninguém. Então vai pensando nessa, já Está bem, vou regressamos a pensando, ela. bora. E passa à frente já desta fase e faço-te uma pergunta muito simples. A Joana Guzmão, que foi a primeira convidada deste programa, usou esta expressão muitas vezes e eu apropriei-me dela. Que ela dizia, se eu mandasse, nem sabias. Se tu mandasses, o que é que fazias? Mandassem quê? Mas eu Em já mando. tudo. Mais ainda. Não sei, é assim. Não basta mandar. Porque mandar eu até já sinto que mando. Ou tu seja, eu mandasses lidero, eu fora sou do teu- uma líder. Fora do teu, Se eu da tivesse tua ópera mais do castelo. meios, eu não queria mandar, eu queria era ter mais meios. Uhum. Para liderar coisas ainda que fizessem para servir ainda mais a minha comunidade humana, a minha comunidade operática e as pessoas em geral. Portanto, eu gostava era de ter mais meios, porque mandar eu já mando, ou seja, já lidero, já sou uma líder natural. Ou seja, gosto de tirar o melhor que as pessoas têm, gosto de lhes dar liberdade, porque para mim a liberdade é um bem supremo mais importante e também sou, no fundo, venho do 25 de Abril e graças a Deus já nasci pós 25 de Abril, que foi tão importante então para uma mulher. Mas de facto a liberdade para mim é o bem mais precioso, é a liberdade de um ser humano e é mesmo muito importante. Uma resposta. E portanto eu não sei se queria mandar, porque sabes que o poder tem muitas armadilhas. Tem, pois tem. E o poder muda as pessoas. O que eu queria era ter mais meios, sei lá, se eu pudesse ter um teatro de ópera, um bom orçamento, que eu não faria. E se eu revolucionava o mundo da ópera a nível, a nível mundial, porque tinha uma capacidade de investimento que me permitia fazer encomendas extraordinárias que eu faço, mas em pequena escala. Que eu já faço em pequena escala. E, portanto, toda a repercussão do trabalho podia crescer a uma escala muito maior e levar e criar. Gostava de ajudar também jovens que não têm acesso a. Porque assim, eu nunca perco de vista, e se calhar por causa disso é que eu também não levo tão a sério os falhanços, porque como eu costumo dizer, se correr mal ninguém morre. Não sou médico, não faço pontes, não estou numa profissão de alto risco, não estou. Levo com batom de tomate, as pessoas dizem que eu sou uma porcaria, ouve, isso não tem problema. Quer dizer, também como eu crio o meu próprio trabalho, não estou dependendo do emprego de alguém, não sinto que esteja sempre a ser posta em causa, porque eu crio o meu próprio paradigma, portanto estou dependente de mim, no fundo. Mas eu gostava de ajudar muito mais jovens que não têm oportunidade, porque assim, o ensino da música é caríssimo, o ensino do canto é caríssimo, é tudo caríssimo. Se não tens dinheiro, esquece. Que esquece. O pop, como é uma coisa que vive de muito maior espontaneidade, jovens que não tiveram acesso, que sei lá, para ter aulas de música ou para ter aulas de canto, naturalmente aquele bem nasce com eles. Agora, no mundo da lírica, é muito difícil, de repente, é uma voz altamente construída, não é? É uma voz que potencia toda a utilização do corpo de uma maneira que nós não cantamos normalmente. E eu adorava, por exemplo, faz-me imensa impressão não termos cantores de ópera afro, porque eles têm vozes superiores às nossas, têm vozes extraordinárias. E gostava, como já existe a Orquestra Geração, que dá oportunidade a jovens de se iniciarem na parte instrumental, eu gostava muito na parte vocal de poder levar não só a riqueza a novos públicos, mas a novos intérpretes. Isso para mim também é muito importante. Até porque há um potencial gigantesco. Há imenso. Novos O talento está por todo lado. Vão ficando para trás por uma O talento questão está por todo lado. estrutural. Se ele se manifesta mais nos países ou numas regiões noutras, tem a ver com as condições que aí estão criadas pelo se abrochar. É como terras mais férteis e terras menos férteis, com água e com menos água. É tão simples quanto isso. Porque o talento está sempre lá. Que são as pessoas, somos nós todos. Agora falando um bocadinho de referências, porque é sempre importante, eu acho que ninguém faz o que nós fazemos Do mesmo nada, claro. do nada. Quem é que tu destacarias
como alguém super importante no teu percurso, que te empurrou para algum lado ou que te indicou o teu caminho? Eu nunca tive um mentor. Uhum, Eu tive os melhores pais do mundo que tu possas imaginar, porque ainda hoje eles são meus colegas, eles são meus inspiradores. Porque desde pequenina eles uhum, deram-me sempre. Eu tinha sempre a sensação que podia escolher tudo o que eu quisesse, eles nunca me condicionaram o meu caminho, mostraram-me muitas coisas que o enriqueceram. uhum, O meu pai mais, por exemplo, a nível da música, mais a música pop, eletrónica, por isso é que eu também sou tão versátil e se for uhum, preciso estou a programar a grande ópera e a fazer uma rave operática logo a seguir e a uhum, trazer artistas dos quadrantes para misturar, porque tive uma educação muito eclética. A uhum, minha mãe era mais para a música erudita, mas sei lá, eu em pequena nunca fui muito à ópera. uhum. Porque uma pessoa não ia muito à ópera, quem é que vai? Hoje em dia é que já há espetáculos para Claro. crianças, mas não Uhum, havia nada do género. Mas ouvia muito em casa, às vezes o que os nossos pais ouvem uhum, e fazem, se eles partilham de uma boa maneira connosco, marca muitas crianças. Se não partilham, depois as crianças sentem-se excluídas e tem muitas vezes o efeito contrário, não é? uhum, claro. Mas de facto, as artes, como tantas outras coisas, é uma coisa que se entranha. Os músicos também, tu vês grandes cantores, grandes intérpretes, é raro não terem pais também intérpretes, Claro. porque Uhum, aquilo, o ouvido, então entra por nós adentro. E portanto, eu acho que os meus pais, sem nunca terem dito faz isto, faz aquilo, foram em primeiro lugar os meus guias, sem uhum, dúvida. Sem me dizer exatamente o meu caminho. E depois, sei lá, depois tive uma artista que eu acho que ela é um farol de quase toda a gente que vai cantar ópera, que é a Maria Callas. uhum, E ela inspirou-me por tudo, pela entrega, pela inteligência, pelo bom gosto dela, pela loucura dela. Ah, mas eu não posso dizer que tenha assim mesmo, que tenha assim um guia. uhum, Eu fui encontrando o meu caminho, porque a verdade é que eu sempre me esbati com muitos obstáculos. Há pessoas que dizem, ai, não foi tudo natural. A mim foi tudo construído. Nada foi natural, nada. Foi tudo fruto de luta. E de encontrar, não, ainda não é por aqui. Vou tentar uhum. por aqui. De tentativa e erro e depois ir avançando com coisas que me interessavam e Partilho com muito dessa ideias. opinião. Eu Tenho acho que, muita inveja em quem diz que é tudo natural, eu acho porque que não é verdade. também acho que não. E também acho outra coisa. Há pessoas que têm o caminho mais fácil na profissão, Uhum, mas depois no amor é o caos. Nos filhos também acontece qualquer coisa, uhum, porque não há caminhos desimpedidos em tudo. Isso não existe. A uhum. vida trata sempre de ser dinâmica. Claro. Facilita aqui, tira da lá. É sempre muito dinâmica e surpreendente. Uhum, Mas eu não acredito na facilidade. Eu não acredito que as pessoas têm. E às vezes até vejo pessoas que têm talento, que têm facilidade. Se têm mesmo talento, quando o talento é mesmo verdadeiro e forte, o talento precisa de trabalho. uhum, Ele precisa de se alimentar. E isso, a única coisa que alimenta o talento, o verdadeiro talento, é trabalho. Ele tem que trabalhar para crescer, para se desenvolver, para encontrar uhum, formas, porque senão. E também há talentos que têm durações limitadas, não quer dizer uhum, que não sejam talentos, pronto, isso depende da pessoa. E depois há pessoas que também têm jeito, uhum. não é? Mas depois quem tem jeito acaba por se tornar preguiçoso, porque é tudo tão fácil que a É pessoa preciso perde-se trabalhar muito muito. facilmente. Uhum, E eu também há outra coisa que a vida me ensina, que é as pessoas são sempre surpreendentes, as situações são sempre surpreendentes. Às vezes, de um artista ou de uma pessoa que uma pessoa não estava à espera, de repente vê uma coisa, uau, mas onde é uhum, que isto apareceu? E outros que uma pessoa está à espera, a fonte secou. Portanto, é sempre muito uhum, dinâmico e tu nunca sabes exatamente o que é que vai acontecer, mesmo quando já tens muita experiência. Por isso é que é sempre bom deixar o caminho aberto. E de facto, uhum, eu tenho admiração por pessoas que, mesmo com muito poder, que mantêm sempre uma ligação com as coisas mais simples, com as pessoas que estão a aparecer, uhum. porque acho que o caminho é sempre por aí, é uma relação dinâmica com a vida e com. Boa. Então já estamos quase a terminar. Faltam uma pergunta ou duas, que ainda ficou uma por Ai meu responder. Deus, desculpa lá. Ah, mas faço-te agora uma e depois, se quiseres, fechamos com a tal história, se tu ainda te lembrares de alguma. Ahm, Esta pergunta que eu tenho para te fazer é mais dirigida a pessoas de equipa, a produção, a parte mais técnica, que é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, mas não só, com pessoas que me vou cruzando, jovens que estão a entrar no mercado de trabalho. O que é que tu avalias no perfil de uma pessoa que ficas a pensar:
aqui está um bom exemplo de alguém com quem eu gosto de trabalhar, com quem eu preciso trabalhar e com quem eu quero voltar a trabalhar. Em termos de perfil de quem te chega, porque um perfil constrói-se, não é? Não é uma coisa, Mas há lá está, características também não das é pessoas que inato. dizem, é verdade. E, e, É e, verdade, tens razão. e A um pessoa, aluno pode construir esse perfil e pode, ou pelo menos pode enfatizar essas suas sem características de forma dúvida. a ser mais, a fazer mais falta no sítio onde lhe é pedido para trabalhar. Uhum. Eu acho que é uma coisa muito importante na vida, que é a construção de confiança. Porque tudo se faz com base numa confiança. Uhum. Ou seja, na confiança que se tu dizes que vais fazer uma coisa, vais fazê-la. Que se me vais mandar um e-mail, mandar um e-mail. Que se eu te pergunto qualquer coisa, não esperas 4 dias para responder ao e-mail, porque isso já me está a dizer que é a pessoa que eu não preciso. E, portanto, há certos sinais de confiança da pessoa. A pessoa até pode ser muito inexperiente, Uhum. mas há certas coisas que fazem as características de uma determinada pessoa. Não quer dizer que uma pessoa não possa melhorar, Uhum. mas é esse lado de resposta Uhum. e de clareza. Eu gosto de situações muito claras e que as pessoas. hum, mas essa capacidade de resposta eu acho muito importante. Alguém que vai fazer produção ou que vai fazer seja o que for. Por exemplo, dou-te o exemplo de um cantor. Eu convido um cantor. Uhum. Demora não sei quanto tempo a responder. Depois disto tem aquilo. Depois disto não. Ou seja, leva-me ali por um labirinto de Uhum. coisas que eu não me interessava nada a saber. Eu só estava a convidá-lo se ele queria cantar naquelas récitas. Eu disse, oh meu Deus, este vai me dar chatice. Já! Uhum. Agora, depois as pessoas são surpreendentes. Ele de repente pode ser um bocado de caos e de repente aquilo desemperra, eu combino com ele, depois ele é ultra pontual, Uhum. vem-me aos ensaios todos, é um artista do caraças, portanto Uhum. pensas, pá, que se lixe. Uhum. Pensas, olha, as pessoas não são nem uma cor nem outra, Uhum. não existe ninguém perfeito, há pessoas que têm mais agilidade em determinados aspectos e os artistas, muitas vezes, artistas de palco, há pessoas que têm capacidades de gestão e de produção invulgares, mas as pessoas são todas diferentes Uhum. e, portanto, tu vais avaliando a coisa porque as pessoas vão se revelando e as pessoas revelam-se no trabalho. Exatamente. Uhum. Nas coisas pequeninas da rotina. De Uhum. tu saberes que podes contar com a pessoa. Se essa pessoa te deixa pendurada. Se Uhum. essa pessoa não faz uma coisa e está a esconder que não fez. Ou, Uhum. se a pessoa se enganar. Toda a gente se engana, eu também me engano. Agora, a pessoa enganar-se ou pôr as culpas para outra pessoa. Até as bactérias enganam, como eu costumo dizer. Até as bactérias são traidoras e fingem. Há umas que fingem que estão a trabalhar. Uhum. Encostam-se às trabalhadoras para fingir que estão a trabalhar. Portanto, estas forças todas antagónicas estão Uhum. nas formas menos inteligentes da natureza. Portanto, é natural que o ser humano também tenha isso. Eu tenho pavor, porque como somos uma equipa muito pequenina, nós todos dependemos muito uns dos outros. Se há um que está ali a minar, e quem fala da equipa de produção fala nos cantores, fala na equipa no cast de cantores, Uhum. fala na orquestra, fala na... Estás a ver? Uhum. Claro. Ou seja, a escolha das equipas para mim é determinante, porque basta um elemento venenoso para lixar, desculpa aqui é mau português, toda Uhum. uma equipa. Uhum. E portanto é muito bom criar pessoas que se vão complementando e que se respeitam muito umas às outras e que podem mesmo. Pronto, eu no Opera Fest de facto quis e consegui criar um festival que tem a atmosfera do pop e do rock e que tem uma grande frescura Uhum. e que não vale o disse que não disse porque isso não me interessa para nada, porque eu sou completamente distraída, não me interessa nada a vida dos outros e há coisas tão interessantes para ver mais do que a vida dos outros. Para ver a vida dos outros eu vou para a ficção, que é o que eu gosto. E portanto há certas características inerentes à pessoa Uhum. que fazem dela um ótimo profissional, seja em que área for. Na área de produção é a capacidade de ser desenrascada também, de arriscar e de nunca deixar ninguém pendurado, mesmo quando a pessoa não pode ou quando a pessoa falhou, assumir e dizer, pá, ajudem-me. Uhum. A pessoa também pode pedir ajuda e dizer, olha, eu não sei como é que me vou desenrascar, ou Catarina, é pá, aconteceu isto assim, o que é que eu faço? Não te preocupes, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora, se essa pessoa não passa essa informação, como é que eu vou conseguir ajudá-la a ela, ajudar a equipa e ajudar toda a Uhum. situação? Pronto, são estas características. Ótimo. Eu gostava. E de facto, o mesmo produtor tem um lado de criatividade que é importantíssimo. Pode não Uhum. estar a ser um artista que está a intérprete, mas ele também é intérprete, porque estamos sempre a interpretar situações, estamos sempre a encontrar soluções, como os artistas no palco. Uhum. E como toda a gente na vida real, nós estamos sempre à procura de Exato. soluções. E a produção, eu acho que a produção faz parte de tudo na vida, tudo tem produção. Uhum. E portanto, ao mesmo tempo, é uma profissão que as pessoas têm que se saber poupar, porque senão destroem-se. Por exemplo, eu alimento muito Uhum. o stress que a produção cria com o palco, com a Uhum. energia que eu preciso limpar a energia. Portanto, eu reciclo a energia que vem de um lado para o outro, com o canto, porque no Uhum. canto tens mesmo que limpar a cabeça, tens que limpar tudo, estás a trabalhar muito o teu corpo, estás a trabalhar muito a zona do diafragma, onde se acumula muita tensão, Uhum. muita angústia.
muita emoção aqui, que é a produção. Porque a produção, um bom produtor está sempre preocupado. Quando ele não se preocupa, acontece porcaria. Exatamente. Alguém tem que se preocupar, como eu costumo dizer, é pá, se tu não te preocupas, sou eu que estou a cantar a Butterfly. Portanto, por favor, ajuda-me. Portanto, temos que revezar, porque alguém tem que estar sempre a prever o que é que pode acontecer. Isto não é ser negativo, isto é ser realista. E quando és realista, és mais positivo, porque estás a minimizar impactos de coisas que podem rebentar com uma coisa. E assim, tu já estás a prever o plano A, B, C, D. Tens que ter um plano. Isto não quer dizer que tens que ser um control freak. Não, tens que só ter a cabeça aberta, porque de facto, no final, podes estar a pensar que ias caçar com um gandacão e estás a caçar com uma mosca. Portanto, e tens que caçar à mesma. Exatamente. Portanto, e tens que lidar, às vezes, lidar com os falhanços, porque como eu costumo dizer, eu às vezes chego ao pé dos meus filhos e digo assim, olha querido, já chumbei o ano, já tenho tantas negas, eu que era uma obcecada com as boas notas quando era pequenina, agora tenho que lidar muito com as negas, porque desde sempre, porque a vida é feita quase só negas e de repente vem um sim, que vai alimentando as negas todas que nós tivemos, porque de vez em quando também temos de ter alguma recompensa. Mas eu acho que o meu segredo para lidar com as expectativas é não ter demasiadas. Tu tens sempre uma grande vontade, estás cheio de vontade, mas não é castrar a tua vontade, é relativizar para minimizar as negas que magoam, porque cada nega magoa, quer se queira, quer não. Nunca é bom ouvir uma nega, ninguém gosta. Seja em coisa, é assim. É uma gestão constante de quem faz É uma esse gestão trabalho. diária e que tu tens de, pá, isto hoje foi um mau dia. E também, tudo o que nós fazemos não é feito a pedra, é ter muito sentido de humor. Às vezes acontece tanta porcaria, já só me dá vontade de rir. E adoro, com a minha equipa, estarmos a rir das desgraças todas. Pá, que porcaria, olha como é que isto está, oh meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Porque há uma libertação de energia que te faz encontrar novas energias. Tens de estar sempre a reciclar a energia para ela também não dar conta de ti. Claro. E pronto, a meio do festival já anda a dar vitaminas a toda a gente, umas vitaminas ótimas que eu tenho, porque é muito cansativo e temos feito este festival também com muito poucos meios. Agora, felizmente, o festival está a aumentar a escala. Este ano vai ser, ainda não falei nada deste ano. Ai, por favor. Olha, e já agora aproveito que esta é a resposta, é que eu estou a falar em primeira mão do Opera Fest contigo, portanto não disse a ninguém. Disse só aos meus interlocutores e se calhar esse pode ser, desculpa, o meu segredo um bocado Então partilha, pode ser. Pronto, então este ano o nosso mote vai ser do instinto fatal, ou seja, aquela queda que o ser humano tem para a sua própria autodestruição, para ir para um ponto sem retorno. E isto a todo o nível global, mas também a nível pessoal, não é? Das tragédias de facto e alguidar que acontecem na vida real, porque como se costuma dizer, a realidade ultrapassa sempre a ficção. E portanto este ano também vamos aumentar o nosso público em dobro. A nossa escala vai duplicar porque vamos passar, arrancamos numa cenografia extraordinária dos jardins do Palácio Marquês de Pombal em Oeiras. Vamos ter récitas para cerca de 2.000 pessoas, quando no Mená o máximo que conseguimos era 500, e vamos ter finalmente a tal grande ópera com grande orquestra e coro. E arrancamos com duas pérolas do verismo. O verismo é aquela ópera a que as emoções não são a fingir, não tem o belo canto. O belo canto, como o próprio nome diz, é cantar com muita beleza e muita elegância. No verismo há notas que até podem ser feias, porque são gritos de raiva, gritos de desespero. A emoção vem com uma grande veracidade. E também tem outra particularidade: os heróis são pessoas do povo, são pessoas simples, pessoas mal cheirosas, não estão todas cheias do perfume da corte, pessoas que ganham a vida, que são taberneiros ou que fazem parte de uma companhia de palhaços, ou que... A própria Carmen, que nós já tivemos o ano passado, também tem um lado verista, são pessoas do povo. E de facto a Cavalaria Rusticana, vamos transformar ali o Palácio Marquês de Pombal, vai ser de repente uma aldeia na Sicília, onde acontece esta história da Cavalaria Rusticana e dos Palhaços, que são duas óperas absolutamente lindas. Depois ainda nos Jardins do Marquês de Pombal vamos ter uma estreia nacional do conto-ópera O Pulgarzinho, encenado pela Sandra Faleiro. Esta lá está para o público do futuro. Ficámos sem o nosso Mená este ano, que vai para obras. Portanto, o nosso epicentro, Lisboeta, passa a ser um anfiteatro ao ar livre da Gulbenkian. Vamos lá ter o Dom Giovanni. É o contrário do verismo. Aqui temos mesmo um ambiente palaciano, também de instinto fatal, porque ele é um grande engatatão que acaba por ser vítima do próprio esquema. Portanto, acaba por ser fatal todo o esquema dele. E temos ainda uma estreia absoluta da cantata performance em torno dos 500 anos do nosso grande Camões, a partir do canto quinto dos Lusíadas do Adamastor, que se chama Tormento.
que vai ser com um ensemble vocal e música eletrónica do Nuno da Rocha, pelo performer Gustavo Sunta, depois das Forças Ocultas Fantásticas que ele fez. A nossa Maratona Ópera 21 deixa de ser exclusivamente um concurso de ópera contemporânea para ser uma plataforma de divulgação e de construção da ópera de hoje. Vamos ter um workshop para libretistas com um prémio também para os melhores libretos. Os melhores libretos vão ser transformados em óperas na próxima edição. Óperas curtas e também 2 óperas de grande fôlego em torno também das cidades do Instinto Fatal e das cidades fantasmas, que são um bocadinho, se calhar, o futuro das cidades, não é? Que são entrepostos de tráfego humano, onde os turistas vão começar a olhar para eles próprios porque as pessoas foram todas expulsas da cidade, onde os jovens não têm espaço, porque é impossível pagar as rendas. Portanto, é um paradigma que já vimos no cinema e que agora começa, infelizmente, a materializar-se na realidade. E pronto, vamos terminar a raiva operática, como sempre, em Atração Fatal. Podem ir a lingerie se quiserem. Portanto, o dress code é mesmo... portanto, com muita loucura e muita tragédia sempre. Em que dias? Portanto, de 22 de agosto a 11 de setembro de 2024. Boa. Entre Lisboa e Oeiras. Boa. Catarina, muitíssimo obrigado por teres vindo. Obrigado pela tua generosidade quando partilhaste tudo isto e quando partilhaste o teu segredo, que nunca contaste a ninguém. Desculpa lá o segredo, é um bocado batota. Eu prometo, para a próxima eu revelo... Não sei se tenho assim tantos segredos. Sabes que eu ao mesmo tempo sou uma espécie de livro aberto. Então, mas este foi um bom segredo. Eu gostei deste segredo. Porque segredo. Este tu levaste em primeiro lugar. Eu ainda não apresentei o Opera Fest a ninguém. É perfeito. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado.